Sintomas. Imagine uma pessoa com dor de cabeça, com uma dor abdominal ou uma dor nas costas. E no decorrer do tempo aquela dor vai aumentando e aquela pessoa se vê na necessidade de procurar um médico. O doutor vai pedir exames complementares a fim de fechar um diagnóstico para saber qual é a causa daquela dor, qual é o órgão que está enfermo, o que é que está causando aqueles sintomas. Por quê? Porque não se pode fechar um diagnóstico simplesmente pelos sintomas. Muitas das vezes, e na grande maioria das vezes, os sintomas se confundem. Assim é na vida espiritual. O Senhor Jesus disse que no mundo nós teremos aflições. A palavra de Deus nos fala que o mundo jaz no maligno. O próprio apóstolo Paulo, ele relata, lá em Filipenses, no capítulo 2, versículo 26, e em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 4, e em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 4 também, que ele sentia angústias e aflições por causa da obra do Senhor, mas não por causa do pecado. A palavra de Deus nos diz lá em Hebreus, no capítulo 3, versículo 12 e 13, o seguinte: Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Então, estamos vendo que o pecado ele engana e ele endurece o coração. A Bíblia te ensina a identificar o pecado. O pecado existe na forma de transgressão, de poluição e de poder. No Salmo 38, versículo 1 ao 9, diz assim: Ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor, porque as tuas flechas se cravaram em mim e a tua mão sobre mim desceu. Não há coisa sã na minha carne por causa da tua cólera, nem há paz em meus ossos por causa do meu pecado. Então o pecado tira a paz. Versículo 4. Pois já as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça, como carga pesada, são demais para as minhas forças. O pecado, ele é um jugo insuportável. Ele é uma carga pesada para o coração de qualquer pessoa carregar. Principalmente para o servo de Deus, para aquele que já experimentou o perdão do seu pecado. Quando ele se vê numa situação de pecado, ele sente logo a grande diferença do jugo de Cristo, da comunhão com Jesus e da comunhão com o pecado, do afastamento da doce presença do Senhor. Veja o versículo 5. O pecado polui. As minhas chagas cheiram mal e estão corruptas por causa da minha loucura. Estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo dia, porque os meus lombos estão cheios de ardor e não há coisa sã na minha carne. Estou fraco e muito quebrantado. Tenho rugido pela inquietação do meu coração. Senhor, diante de ti está todo o meu desejo e o meu gemido não te é oculto. O pecado ele traz inquietação e fraqueza espiritual. Ele traz desassossego. Aquele que tem comunhão com o Senhor, quando ele está num estado de pecado, ele não se sente em paz. Ele se sente fraco, abatido, desassossegado e oprimido. No Salmo 40, versículo 12, diz assim: Porque males sem número me têm rodeado. As minhas iniquidades me prenderam, de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça, assim desfalece o meu coração. Viu o que o pecado fez? O pecado o subjugou, de maneira tal que ele não consegue nem mais olhar para cima. Ele não consegue mais orar. Ele não consegue mais buscar a Deus. Quando você para de orar, quando você não tem mais interesse pelas Escrituras, em buscar um relacionamento com Deus, você não tem mais aquela disposição espiritual. Isso é um sinal, é um sintoma muito sério de que alguma coisa está errada. Veja o que diz em São João, do capítulo 8, versículo 34. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Quando o Senhor Jesus diz: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado, no grego quer dizer aquele que vive na prática do pecado, obedecer à ordem do pecado, trazendo sobre ela o jugo de um senhor cruel, chamado velho homem. Então veja as consequências. O pecado traz tribulação, jugo pesado, humilhação,
fraqueza espiritual. Imagina uma pessoa com esses sintomas. Se ela não correr aos pés do Senhor Jesus, como é que isso vai acabar? Há muitas vidas destruídas, muitos lares destruídos, igrejas totalmente destruídas espiritualmente, porque não trata com seriedade o tema pecado. O coração já endureceu, as mentes estão cauterizadas, estão convivendo com o pecado. As pessoas não têm comunhão, mas dissimulam uma comunhão falsa, se enchem de entretenimentos, mas não querem tratar a causa do pecado. Essas pessoas não param para fazer uma análise. Estou em comunhão com Deus, tenho buscado a Deus em oração, tenho tido um devocional satisfatório, tenho me relacionado com as Escrituras, eu tenho ouvido a voz de Deus, eu tenho tido comunhão com o Espírito Santo, eu sinto paz no meu coração, eu tenho harmonia com o Senhor, ou simplesmente tenho cauterizado a minha consciência porque frequento uma igreja, porque faço um determinado trabalho, porque cumpro aquele protocolo de ler um versículo, um capítulo, de fazer aquela oração já decorada, mas a minha vida espiritual, lá no íntimo, ela é uma terra seca, uma terra sedenta. Agora quero lhe dizer uma boas novas. Deus não deixa os seus filhos à mercê do pecado. Você já ouviu alguém dizer que é um cristão genuíno e ao mesmo tempo essa mesma pessoa brinca com o pecado e ainda se vangloria de que nada acontece com ela? Se você conhece alguém assim, saiba que essa pessoa ela pode ser tudo, menos um cristão genuíno, porque essas passagens nos mostram que não é assim. Que Deus não permite que o seu filho, aquele que é lavado e remido no sangue do Cordeiro, que ele venha viver uma vida dupla, uma vida de pecado, e ao mesmo tempo essa pessoa se vangloriar, dizer que tem comunhão com Deus. Isso é uma falácia, isso é uma mentira. Veja o que diz Hebreus no capítulo 12, versículo 4 ao 14. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei vereda direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Veja o que diz o versículo 10. Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Então, Deus, ele disciplina os seus filhos, ele não deixa seus filhos largados à mercê do pecado, porque a disciplina faz parte da direção de Deus, do tratamento de Deus para com seus filhos. Qual é o pai e a mãe que não sabe isso? Qual é o pai e a mãe que não corrige os seus filhos? No Salmo 119, versículo 67 diz: Antes de ser afligido andava errado, mas agora tenho guardado a tua palavra. Quando é que o salmista passou a guardar a palavra de Deus? Quando ele foi afligido. E quando é que ele foi afligido? Quando ele andava errado. Então, Deus, ele sempre vai disciplinar seus filhos. E se alguém se vangloria,
de que está vivendo uma vida largada, uma vida sem a direção do Espírito, sem a disciplina do Senhor, ele é bastardo. Estamos vendo os sintomas do pecado e o efeito colateral dele na vida do Filho de Deus. Também estamos vendo que Deus pune o seu Filho para que ele abandone a vida de pecado. Essas evidências são bem claras nas Escrituras. Qual foi a atitude do salmista? Nós vamos ver a importância da confissão e o seu benefício. No Salmo 41, versículo 4 diz: Dizia eu, Senhor, tem piedade de mim, sara minha alma, porque pequei contra ti. Sara minha alma, torna a minha alma saudável. Ele reconhecia que havia pecado contra Deus e que sua alma estava enferma. No Salmo 32, versículo 4 ao 7 diz: Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas. Estas não lhe chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegre cantos de livramento. Veja o versículo 6. Todo aquele que é santo, todo aquele que é santo orará a ti a tempo de te poder achar. O Filho de Deus não é filho sem pai. Ele saberá aplicar disciplina, a correção e, se for necessário, usar o açoite para preservar a sua alma da perdição eterna. Em Provérbios 28, versículo 13 diz: O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Para se livrar desse jugo, é necessário identificar e reconhecer o pecado e o mal que ele faz, e com o coração arrependido, confessar para Deus. Em Atos capítulo 3, versículo 19 diz: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. Ninguém pode dizer que está no pecado e tem refrigério na sua alma. Ninguém pode dizer que está no pecado e tem comunhão com Deus. Pedro fala claramente: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Não tem como ter comunhão com Deus e viver no pecado. Há duas condicionais aqui: arrependimento e conversão. Voltar atrás. E então o refrigério pela presença de Deus será notória na vida daquele que clamar a Deus por perdão e corrigir os seus passos. Eu pergunto para o irmão: quem é que convence o homem do pecado e o guia em toda a justiça e em toda a verdade? Isso pode ser conferido no Evangelho de São João, no capítulo 16, versículo 8 e versículo 13. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Versículo 13. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. No Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 26, diz que o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas. O grande problema da igreja é a sua soberba e arrogância. Ela mesma quer definir o que é pecado. E quando a pessoa ela arroga para si o direito de julgar, o direito de definir o que é pecado, ela usurpa de Deus a sua autoridade e a sua verdade. É por isso que hoje muitos dizem que cada igreja tem um conceito de pecado. No Salmo 19, versículo 12 e 13 diz assim: Quem pode entender os seus erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não se assenhoreie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Aquele que se arroga em querer definir pelo seu próprio conceito
pela sua própria ideologia, pela sua própria doutrina, o que é pecado, ele é uma pessoa soberba. Ele rouba de Deus aquela autoridade que só compete a Deus. As Escrituras é a autoridade maior que Deus nos deu. E é ela quem define o que é pecado. Não é a igreja, não é o pastor, não é o profeta, não é o teólogo. As Escrituras nos dão 2 conselhos para corrigir isso. Primeiro conselho, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. Não extingais o Espírito. Segundo conselho, Efésios 5,18. Enchei-vos do Espírito. Não apagar a influência do Espírito Santo e ser cheio da sua doce presença. Ele é a vida da igreja. Ele é quem nos ensina e nos guia em toda a verdade. É Ele que intercede por nós e nos ajuda nas nossas fraquezas. É Ele que reveste o cristão das armas e provisões do céu para vencer este mundo e a velha natureza. Enquanto vivemos neste mundo, precisamos entender que a batalha é diária, que a vida cristã também precisa ser nutrida diariamente. Em Gálatas, no capítulo 5, versículo 17, diz: porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais as coisas que quereis. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19 ao 21 fala: todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado, idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Veja, irmãos, é uma falácia quando alguém diz que vive uma vida de liberdade, de afrouxamento doutrinário, uma vida de carnalidade, e ainda assim Deus a usa. Deus a toma nas suas mãos e faz dele um instrumento como um pseudo-profeta, como um influenciador no meio do povo de Deus. Isso é mentira. Porque a palavra de Deus diz que Deus não usa vaso sujo. Em Gálatas, no capítulo 6, versículos 7 e 8 diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. No capítulo 5 de Gálatas, no versículo 16, também diz: andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Por quê, irmãos? Porque o que semeia na carne vai colher corrupção. E há muitas pessoas dizendo que mesmo vivendo uma vida de pecado, ela está sendo usada por Deus, ela está colhendo o espiritual. Isso é mentira. Agora você, meu irmão, que tem lutado, que tem procurado buscar a face do Senhor, está sendo cativo por sintomas estranhos que têm trazido opressão à sua vida, lembre-se que nós temos um ajudador e um intercessor. Em Romanos, no capítulo 8, versículo 26 diz: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A palavra de Deus está nos dizendo que nós mesmos não sabemos pedir como convém, mas o Espírito Santo ele sabe. No momento que você está de joelhos, que você está orando, que você está clamando a Deus, talvez as suas palavras elas não sejam suficientes para você. Talvez você não está encontrando as palavras exatas para expressar a Deus a dor do teu coração, a angústia que você está sentindo, a aflição da tua alma, mas saiba que o Espírito Santo ele conhece a tua dor e ele sabe exatamente como pedir a Deus, como falar com Deus, como apresentar diante de Deus
a tua causa, a tua dor, o teu sofrimento. Em 1 João, no capítulo 1, versículo 6 ao 10 diz: Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Veja o versículo 6. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Não caia nessa, irmão, de acreditar que pessoas que estão aí escandalizando o Evangelho. A palavra de Deus tem sido, meus irmãos, blasfemada diante dos gentios por causa dessa gente. E há muitos que ainda estão tendo esses homens, essas mulheres, como profetas do Senhor, como enviados de Deus. A palavra de Deus é clara: se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. A palavra de Deus está nos ensinando, irmãos, que andar na prática do pecado é diferente daquela pessoa que peca. Todos somos pecadores, mas a palavra de Deus faz uma grande distinção entre aquele que peca e aquele que vive na prática do pecado. Confie na eficácia do sacrifício de Cristo. Confie. Hebreus 12:2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Jesus é o que, irmãos? Autor e consumador da nossa fé. Em Filipenses, no capítulo 1, versículo 6, diz: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Não se deixe enganar por homens travestidos de pastores, profetas e teólogos, que há muito tempo já foram seduzidos e vencidos pelo pecado e que, por isso, preferem romantizar o pecado, minimizá-lo. Esses tais validam uma vida de pecado, vivem nele e por ele, porque o pecado é a causa de ganho e de satisfação para eles. Seus pseudos ministérios não sobreviveriam se eles confrontassem o pecado em suas vidas e em suas igrejas. É repugnante vermos esses barões das igrejas dizerem descaradamente que o que eles fazem é por direção do Senhor, quando na verdade só querem validar os seus pecados e as suas cobiças. Que mesmo apesar de seus escândalos, eles são ungidos e usados pelo Senhor, e que seus ensinamentos devem ser obedecidos e não questionados, pois quem assim o fizer está em pecado. Nisso, todos eles são unânimes em definir com precisão o que é pecado. Pecado é não obedecê-los, mas isso não é verdade. Isso não invalida o que a Bíblia nos ensina. Mediante a essas breves passagens, desejo despertá-los para a grande responsabilidade de tratarmos o pecado com a máxima seriedade. Ao contrário dessa teologia impura e promíscua que opera nesses últimos dias, a palavra de Deus nos ensina que o pecado condenou a humanidade ao fogo eterno. A Bíblia nos diz que por causa dos nossos pecados, Jesus foi àquela terrível cruz para nos livrar da condenação eterna. Deus não mudou e nunca mudará. O pecado é real e está bem definido nas Escrituras. O pecado é a transgressão da vontade de Deus. Ele polui o servo de Deus. Ele subjuga o homem. O pecado separa o homem da comunhão com Deus. O pecado tem evidências claras, não ignore isso, trazendo angústia, dor, tribulação, humilhação e muito sofrimento. Graças a Deus que por meio de seu Filho amado, Ele nos resgatou do pecado
Ele também nos deu a sua palavra e o seu precioso Espírito Santo para nos ensinar e para nos livrar do jugo e da servidão do pecado. Andas fraco? Estás abatido? Está oprimido? Ore a Deus, que no seu particular com Deus, você ore, você identifique e confesse a Deus e abandone o pecado para que você seja livre dos seus sintomas, livre da culpa e das suas mazelas, sob a orientação do Espírito Santo. Identificar aquilo que está incomodando, aquilo que está atrapalhando a sua comunhão com o Senhor. A Bíblia nos diz que o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Peça para o Espírito Santo lhe esclarecer as Escrituras. Volte-se para as Escrituras com temor e tremor, porque é por ela que nós seremos julgados.